Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa e nós estamos tecendo, pontuando algumas situações da história do êxodo, da libertação do povo de Israel, do Egito, mostrando que Deus, como eu falava no final da segunda parte do programa, Deus não castiga, Deus não pune nem premia, nós colhemos o que plantamos. Então a história coloca mais ou menos assim, há 400 anos o povo hebreu era escravo do povo egípcio. Se você analisar o que diz o profeta Elias, para Deus não há acepção de pessoas, todos nós somos iguais, Deus não estava satisfeito que o faraó subjugasse os seus filhos, que o faraó também era filho de Deus. Então, na verdade, Deus está ali libertando o seu povo de um jugo cujo o fato principal desse jugo era a injustiça. Um homem não pode escravizar o outro e fazê-lo seu servo sob chicote, sob a pressão pelo poder e pela força. Então, tudo que aconteceu no Êxodo não foi punição de Deus para o faraó. Foi colheita do faraó por tudo que ele tinha plantado. Então, colheu o faraó por ter plantado o mal ou ter sido injusto com o povo hebreu e colheu o povo hebreu vítima da injustiça do faraó, adquirindo agora a sua liberdade. Assim é que nós precisamos analisar as duas questões, de um lado e de outro, para não ver Deus castigando o faraó e privilegiando os hebreus de forma nenhuma. Ambos eram criaturas dele. Então ele está apenas fazendo justiça para com o faraó e para com os hebreus. É mais ou menos isso que acontece. E as coisas vão se encaixando, porque o grande ponto de partida foi a sarça ardente. Mas o que causou aquela combustão que queimava, e a sarça não se consumia? Eu não sei se vocês sabem, mas existem algumas lareiras a gás que simbolizam, que colocam carvão ali dentro para parecer que o carvão está queimando, mas o carvão não está queimando, o que está queimando é o gás. Então o gás queima e o carvão não se consome, porque não é o carvão que está sendo consumido, quem está sendo queimado é o gás. Então é mais ou menos, eu estou trazendo isso para vocês analisarem, que o que Moisés via era um gás, porque aquela região onde ele estava era uma região vulcânica, havia rachaduras no solo, e aonde tem vulcão e tem rachaduras no solo, às vezes expele gás, porque você tem o gás metano que é extraído do petróleo, e tem os gases que são gases que vazam das erupções vulcânicas do centro da Terra. Então esse gás ele se consome com maior facilidade. Então, se você colocar um papel ali, qualquer coisa, ele incendeia. Então a rachadura estava sob, por baixo da sarça ardente, e Moisés viu o gás queimando, por isso que ele queimava e a sarça não se consumia. E foi isso que chamou a atenção, um fenômeno natural, que foi causado pelo próprio Deus para chamar a atenção de Moisés e ele ser um instrumento de Deus para libertar aquele povo. Você observe como as coisas de Deus se encaixam. Isso que eu estou colocando aqui não tira de forma nenhuma o poder de Deus. Pelo contrário, ele está se utilizando de criações suas mesmo, fenômenos da natureza que são produzidos pelo seu projeto, para chamar a atenção de Moisés. E quando Moisés vai se aproximando, ele diz assim, tira a sandália do teu pé, porque este solo onde estás pisando é um solo santo. Ele não disse que a sarça era santa, ele disse que o solo era santo. Porque a sarça, o que estava acontecendo com a sarça, era nada mais, nada menos do que o gás queimando e passando por ela. Então havia sempre combustão ali, com sarça ou sem sarça, por isso que ela não se consumia e o gás estava se auto-incendiando, como os poços de petróleo que você vê queimando ali indefinidamente. Então isso é só para você ter uma ideia, meu caro telespectador, dos programas que faremos, se Deus quiser, no próximo ano, para que nós possamos explicar melhor, tirar muitas dúvidas, porque nós vamos falar de todas as conhecidas
pragas do Egito e vamos ver que nada mais são do que fenômenos biológicos acontecidos sucessivamente numa cadeia natural, desde o rio Nilo, transformado em sangue, depois vem as rãs, as moscas, depois vem os mosquitos, depois vem as úlceras, e assim sucessivamente numa cadeia natural de desenvolvimento desses fenômenos que são chamados de 10 pragas, que não são pragas, são feitos, são um convite de Deus para chamar a atenção do faraó, e mesmo assim ele não se entusiasmou. E Moisés, ao ver aquela sarça ardente, ele pergunta, ele escuta uma voz dizendo que vai ao Egito libertar meu povo. Moisés se comprometeu imediatamente e fez uma pergunta. Quando eu chegar lá, eu digo que quem me mandou. E aí todos os tradutores colocam lá no Êxodo 3, versículo 14, colocam que diz, eu sou aquele que sou. Na verdade, ele não está falando, eu sou aquele que sou. O texto original diz, Erie, Achê, Erie. Eu serei aquele que estarei. Na verdade, ele diz assim dirás os israelitas, Yahvé, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós, e o meu nome para sempre é assim que me invocarão de geração em geração. Qual é o seu nome? Aí coloca aqui, eu sou aquele que é. Não, a tradução não está boa. Eu serei aquele que estarei. Em outras palavras, eu vou estar com vocês todo o tempo daqui para frente, acompanhando, orientando e promovendo a justiça necessária para que vocês sejam libertos dessa escravidão que já dura 400 anos, e eu não vou permitir mais esta injustiça com o meu povo, que na verdade eram os mais esperançosos e os únicos monoteístas daquela época, por isso que foram escolhidos por Deus. Não é porque eram os melhores, é porque estavam sendo injustiçados e eram os únicos monoteístas. Nós vamos falar disso nos próximos programas. Um feliz ano novo para todos vocês, muita paz, até o próximo programa, se Deus assim o permitir.